Olá pessoal do mundo da fisioterapia, eu sou o Leonardo Emery e estamos aqui em Maceió realizando um curso de RPG e aproveitamos o ministrante do curso para fazer um bate-papo com ele e levar para vocês as informações sobre o RPG. Seu nome é José Luiz Aparoli, ele é fisioterapeuta, coach, visagista, natural de São Paulo, casado com dona Luciana Zaparoli e pai de 3 filhas e um filho. Há 16 anos ministra o curso de RPG em todo o Brasil e já formou mais de 6.000 alunos que atuam no Brasil, tanto no exterior. Tudo bom, Zaparoli? Tudo bem, Leonardo. Prazer estar aqui com você. Então, Zaparoli, vamos logo direto ao assunto. Zapa, explica pra gente o que é o RPG. O RPG para a fisioterapia é uma sigla que significa Reeducação Postural Global. É um tratamento que nós utilizamos as posturas associado com terapia manual na nossa formação. É um tratamento global, um tratamento físico postural, que não é só coluna, isso é importante a gente colocar, né? O RPG ele vai tratar o indivíduo como um todo, reestruturando as suas ações posturais e minimizando principalmente dor. E explica pra gente aí, quais são as origens desse tratamento do RPG? O RPG ele veio do trabalho de cadeias musculares de François Mézières, que alguns dos seus ex-alunos desenvolveram um trabalho mais com uma área terapêutica direto de postura, outros associando a terapia manual, e isso chegou no Brasil de forma intensa e há 16 anos nós ministramos essa formação. A origem dela é francesa, tá? A partir dos trabalhos de cadeias musculares de François Mézières, que alguns dos seus ex-alunos trouxeram isso para o Brasil e expandiu também. Alguns com esse nome, outros com um outro nome, mas a sigla RPG significa Reeducação Postural Global e a essência dela, esse trabalho inicial, veio de François Mézières. Ótimo. E uma dúvida também que muita gente tem, quem é que pode atuar com o RPG? O RPG é uma formação específica para fisioterapeutas, né? Então, quem atua com RPG é quem tem a formação em Educação Postural Global e quem tem é exatamente os fisioterapeutas. É específico para a área da fisioterapia. Tá. E falando agora do paciente, quem é aquele paciente que é indicado para o RPG? O RPG ele vai tratar principalmente as algias decorrentes de alterações posturais. Porém, ele também trata as alterações posturais e quando nós agregamos as terapias manuais, nós temos um resultado importante no sistema geral do corpo. Então, quem precisa de RPG? Todo aquele que tem alterações posturais com ou sem dor e de alguma forma são beneficiados nos sistemas orgânicos também, porque nós associamos a terapia manual nesse contexto. Legal. RPG é uma profissão? Não, o RPG faz parte da profissão do fisioterapeuta. Nós poderíamos dizer que o RPG é uma especialidade. Tá? Ele tem a conotação de uma ação específica, com uma formação específica de estudo, utilizando essa ferramenta de trabalho, que quem faz é o fisioterapeuta. Então não é uma profissão específica, mas uma especialidade, como se fosse uma especialização dentro da fisioterapia. Ninguém é RPGista só, ele precisa ser Sim, para ele ser RPGista, obrigatoriamente ele tem como primícia ser fisioterapeuta. E é uma excelente ferramenta na mão de um fisioterapeuta. Eu acredito que seja essencial para todo fisioterapeuta, independente da área que ele trabalhe, ele ter o conhecimento da reeducação postural global, porque essa ferramenta você utiliza não só naquilo que eu falei para você aqui, né, de um tratamento postural dentro da área ortopédica, como ela tem uma conotação global no corpo, o próprio nome fala, nós temos elementos importantes que beneficiam pacientes neurológicos, pacientes da área dermatofuncional, certo? Pessoas que trabalham dentro da ação laboral, com a fisioterapia do trabalho, a saúde do trabalhador. O RPG ele entra bastante dentro desses contextos também, então, inclusive dentro da área preventiva. A área desportiva hoje utiliza muito o RPG, tanto para a área de tratamento, para a ação de tratamento, como ação preventiva. Então legal, o RPG engloba aí grandes áreas dentro da fisioterapia. Dentro da fisioterapia, é um tratamento físico mesmo. Então fala um pouquinho para a gente de você, do Zaparoli. Conta um pouquinho sua história aí com a prof. Como foi que o RPG entrou na sua vida? O RPG entrou na minha vida na minha graduação ainda. Eu me formei em 1990, eu tenho 27 anos agora, né? De estrada dentro da fisioterapia e no meu segundo ou terceiro ano de faculdade, ele estava chegando no Brasil o RPG e eu tive a felicidade de entrar nesse contexto. Então eu estudo RPG desde a minha graduação.
Eu fui ousado em fazer meu trabalho de conclusão de curso em RPG, valgo e varo de joelho. E na época tinha pouco conteúdo de estudo específico disso, até poucas publicações. E a minha base foi Marcel Bianfé, a terapia manual, junto com cadeias musculares. Então a formação de RPG junto, agregando esses profissionais, né? Depois eu acabei desenvolvendo esse trabalho, fui trabalhar com integração sensorial, orientação e mobilidade. A minha primeira história dentro da fisioterapia, mesmo sendo atleta, eu trabalhei com esportiva, por ser atleta também no começo, eu tive uma formação específica com integração sensorial. Alterações posturais, alterações nervosas por indivíduos que tiveram alterações sensoriais no seu desenvolvimento. Agregado com isso, na formação com Ângela Santos, o projeto Convergentes, o RPG e a ginástica holística, acabaram me levando a trabalhar bastante de forma intensa com isso. E depois a Associação Brasileira de Fisioterapia, na época, isso em 98, 99, nos convidou para ministrar essa formação. Nós desenvolvemos todo um projeto pedagógico na época, mandamos isso para o conselho, que tinha que ter uma verificação do COFIT na época, né? E tivemos a chancela dentro da formação do RPG, e a partir daí nós começamos a trabalhar ministrando o curso. Mas a minha ação dentro de RPG como profissional, como terapeuta, tem há 25 anos praticamente. 25 anos que o RPG faz parte. Desde a minha formação, se a gente pensar um pouco mais do meio dela, isso tem 29 anos quase. Né? Já o RPG já faz parte da minha. E aí foi justamente isso que eu ia perguntar, como surgiu a ideia de ministrar curso. Na verdade, nós somos convidados a isso, né? Nos convidaram a fazer a formação a partir da Associação Brasileira de Fisioterapia, na época o CBF também em São Paulo, Centro Científico e Cultural Brasileiro de Fisioterapia, e nós nos associamos com outros colegas e desenvolvemos o projeto pedagógico. Eu coordenei esse projeto pedagógico e desenvolvemos esse trabalho, que ele vem num crescente até hoje. Quando nós nos propusemos a trabalhar com a reeducação postural e fazer essa formação, e ministrar essa formação, nós já associamos o que a gente viu de interessante, de importante no RPG, que era a associação de terapia manual, de ajustes, além do trabalho de postura. Justamente isso eu ia te perguntar, porque a gente sabe que existem algumas outras formações de RPG aí Brasil afora. Certo. Qual que é o diferencial da sua formação? A nossa formação ela veio num crescente terapêutico mesmo. Nós vimos que o tratamento específico de postura, ele precisava de algo, ou possibilitava algo a mais do que só a isometria, o trabalho de respiração na excentricidade das cadeias. E nós começamos a agregar a terapia manual. De onde veio essa terapia manual? Da necessidade de um ajuste articular, de uma liberação miofascial, para o melhor desenvolvimento de postura. Para deixar o paciente com menos custo físico, com menos dor, para que a postura fosse melhor desenvolvida. Nesse ínterim, a gente acabou agregando algumas técnicas da osteopatia, da quiropraxia, do método Soyer, da liberação miofascial, certo? Que facilita bastante, inclusive da cinesioterapia integral, um trabalho de movimento, que dá consciência para o paciente, para que a gente desenvolva melhor a postura, né? E mantenha o paciente de forma mais adequada. Então, né? Na sua formação, o paciente não fica só ali parado na postura, é uma coisa dinâmica também. Tem elementos. Sim, para o terapeuta é muito mais agradável, é mais dinâmico, sem dúvida. Né? Não é uma terapia de movimento. A gente não usa, por exemplo, os exercícios como ação terapêutica. A essência do RPG é postura. Porém, a gente utiliza alguns elementos do movimento, que a cinesioterapia integral, a ginástica holística é fantástica para isso, para dar consciência para o paciente, para dar noção espacial para o paciente, e associamos a terapia manual para melhorar esse processo terapêutico das cadeias miofasciais. Muito bom. Zaparoli, e o que é que você diria aí aos fisioterapeutas novos, recém-formados, ou aqueles que já se formaram e que pretendem fazer uma formação? Queria que você deixasse uma mensagem para eles sobre o RPG. Que venham fazer a formação. Por quê? Porque ela agrega de forma importante toda a qualificação profissional do fisioterapeuta. Tá? Hoje nós vemos que é um caminho meio sem volta. Não dá para você trabalhar só a postura
né? É importante cada vez mais termos o conhecimento dos ajustes articulares, das manobras miofaciais, do trabalho dinâmico associado com as posturas. Então eu queria convidar a todos para vir fazer parte desse sucesso. Conheça o RPG. Conheça o RPG, venha fazer parte. Você vai se apaixonar. Sem né? dúvida. Eu falo isso com bastante segurança, porque a gente vê o resultado dos pacientes, dos nossos alunos. Tanto para o terapeuta quanto para o paciente. Sim. Taparoli, muito obrigado. Foi um prazer, pela sua entrevista aqui. E espero poder contar e que vocês tenham gostado e conheçam o RPG. Taparoli ministra esse curso aí Brasil afora. Depois vocês vão ficar sabendo da agenda dele. Ele tem site, tem pela Mundo da Fisioterapia tem site também, certo? Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, compartilha, divulga para que mais pessoas possam saber o quão importante é o RPG. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima entrevista.